Empenhem-se para serem imaculados e inculpáveis. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para concluirmos o estudo de 2 Pedro. Mas antes é necessário, como sempre fazemos, alguns pedidos. Então, o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com os seus familiares e com seus amigos. Nós temos também, não apenas aqui no YouTube, mas também ali no Spotify, então você pode compartilhar por lá também. Pedimos para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e as nossas escolas bíblicas aos domingos. Então não deixe de participar, porque certamente ajudará você a compreender melhor a palavra do Senhor. Diante disso, quero compartilhar com vocês, então, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz: Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro, então, está aqui concluindo essa carta e o propósito dele, como nós lemos aqui no versículo 14, é a mesma coisa que foi tratado no capítulo 1 da primeira epístola, ou seja, da primeira carta de Pedro. Então, na primeira carta de Pedro, Pedro faz um chamado então para a santidade, e na segunda carta de Pedro, já quando ele está próximo ali de ser martirizado, ele termina a segunda carta com um novo chamado para a santidade, para que nós venhamos então nos empenhar para sermos encontrados pelo nosso Senhor imaculados e inculpáveis. E como eu fui falando ao longo desse estudo, o propósito de Pedro nessa sua segunda carta, e ele fala lá no versículo 1 desse capítulo 3, que essa é agora a segunda carta que ele escreve. Então o público é o mesmo, né? Como eu havia falado anteriormente aqui no estudo de 2 Pedro. Então o público é o mesmo, porém o propósito dessa carta é outro, que é combater as heresias. E agora ele está falando para aquelas pessoas que estão falando a respeito da demora da volta de Cristo. E essa carta tem cerca e quase que 2000 anos que foi escrito. Como eu falei também em estudos anteriores, eu dei em 2018, fiz um estudo em 2018, dei aulas da história da igreja, onde eu fui demonstrando as heresias que iam acontecendo nos séculos, né, posteriores a esse período dos apóstolos, e como que foi chegando até os nossos dias. Então, como diz Salomão, né, não há nada de novo, não há nada de novo. Então é só a mesma abordagem, mas com uma roupagem um pouco diferente para cada época que se vai vivendo. E
também foram falados ao longo dos séculos exatamente o que Paulo fala, que Jesus está demorando a voltar. E talvez você já tenha ouvido essas mesmas falas. Quando eu era mais novo eu ouvia que Jesus estava voltando, agora eu já sou bem mais velho e continuo ouvindo, falando que Jesus está voltando e ele nunca volta e já tem 2000 anos e não volta. Então a gente percebe como que essa carta é atual para os nossos dias. O que nós não podemos deixar é de falar da vinda do Senhor, é de pregarmos o Evangelho e é de sermos santos, como estudamos em 1 Pedro capítulo 1, sermos santos porque Ele é santo. Então agora Pedro ele está falando também aqui nos versículos seguintes, aqui no versículo 15 e no versículo 16, falando que Paulo também escreve as mesmas coisas, eles escrevem as mesmas coisas. Cuidado com as heresias. A bem da verdade, o Novo Testamento foi escrito para combater heresias. Então você vai ver Lucas escrevendo para Teófilo, né? Lá no Evangelho de Lucas, você dá uma lidinha lá nos primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, que ele fala que ele está escrevendo ali pelas coisas que o Teófilo, né? Nós não sabemos se era uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas que ali então ele estava escrevendo para Teófilo para que ele tivesse certeza das coisas que ele ouviu da parte dos apóstolos. Então, eles foram escrevendo, deixando registrado para que combatesse as heresias que iam surgindo. E mesmo assim, falaram tantas coisas, e nos estudos das cartas que eles vão escrevendo, à medida que você vai lendo e estudando, você vai percebendo quantas coisas falam a respeito deles, né? Fake news a respeito dos apóstolos, para defamarem não apenas ele, mas a mensagem, não apenas eles, mas a mensagem deles. Então nós precisamos ficar atento e lutarmos, batalharmos pela verdade do Evangelho, pelo Evangelho verdadeiro e genuíno, ou como escreve C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples, puro e simples. Então agora ele está nos chamando então para ficarmos atentos às coisas que vão acontecendo ao nosso redor, de dentro da igreja, de fora da igreja, do que as pessoas andam falando, da murmuração das pessoas. E lembre-se que o que retardou o povo de Israel a entrar na terra prometida foi a murmuração. Então, da murmuração que essas pessoas vão fazendo, falando da demora, mas ele vai sempre apontando, e aqui no caso desse último capítulo, Pedro aponta então para os dias de Noé, para que a gente olhe para como era ali nos dias de Noé, né? Que ele permaneceu firme naquilo que o Senhor havia falado com ele. E ele permaneceu firme, e por causa disso, ele e mais 7 pessoas então foram salvos, por causa da perseverança. Então o que Pedro está querendo trazer nesse versículo 14 é uma perseverança. Então ele fala, portanto, ou seja, diante disso tudo que ele falou aqui até agora, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, isso é necessário para as nossas vidas, nós precisamos estar atento a essas coisas, a isso que Pedro está nos alertando, porque é essa perseverança, essa espera que ele está falando, não é espera do verbo esperar, mas espera do verbo esperançar, aonde enquanto esperamos fazemos, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor,
nós então vamos sendo moldados, vamos sendo transformados, ou como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, né? Transformai-vos ou deixem-se ser transformados pela renovação da vossa mente. Então nós vamos sendo transformados, como Paulo fala também para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, tome posse da vida eterna. Então, enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor, nós vamos sendo, como Pedro falou em 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ser santos, porque Ele é santo. Pense nisso, ore para que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, venha estar pronta, preparada, imaculada, como está falando aqui no texto, e inculpável. E que o Senhor te abençoe.